Boa noite, igreja! Eu sou a Crislane do Adilson. E eu sou Adilson da Crislane. Somos componentes do Ministério da Família da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Estamos começando agora a Oração da Família, que é uma reunião que acontece todos os domingos, das 18h15 às 19 horas. Nós oramos e consagramos as nossas famílias. Então nós estamos aproveitando também para fazer um culto online. E desde já fica o nosso convite a você que nunca participou desse momento e gostaria de participar. Quando retornarmos nossas atividades no nosso templo, você é o nosso convidado especial dessa oração. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo dia que tu deste, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Agora de um modo especial, Senhor, ser com essa oração da família, ó Pai, que tu venha, Senhor, estar preparando as famílias, Senhor, para que venha receber o melhor de ti, Senhor. Toma, Senhor, cada componente dessa igreja, ó Pai, que nós venhamos sempre estar empenhados em fazer a Tua obra, Senhor, e ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tem feito e obrigado por tudo que Tu há de fazer por nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Assistiremos agora, peço a atenção de todos, pois assistiremos um vídeo do pastor Gilson Bifano. Ele é presidente do Ministério Oicos. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. Quais são os segredos de uma família forte? No mês da família estamos trabalhando o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. Quando lemos a palavra de Deus, nós podemos encontrar muitas famílias que foram fortes. E uma das famílias que nós podemos destacar foi a família de Jesus. O que faz uma família ser forte? É a nossa pergunta. Em famílias fortes há características em comuns. Por exemplo, a presença da tradição familiar. Na família de Jesus, nós encontramos a tradição familiar presente. Em Lucas capítulo 2, versículo 41, diz assim a palavra de Deus: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós encontramos algo muito interessante. Era uma tradição familiar, era uma tradição na família de Jesus ir até Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Os pais de Jesus não mediam esforços para levarem os seus filhos até Jerusalém. E naquela ida de Nazaré até Jerusalém, havia um convívio entre os membros da família e com outras famílias. Então, a primeira dica, o primeiro segredo de famílias fortes é o cultivo das tradições familiares. O que são tradições familiares? São coisas que se repetem em família, coisas que a família faz tradicionalmente. Por exemplo, o almoço aos domingos, as comemorações de aniversário, as celebrações de Natal, de Páscoa, os encontros da família. Essas coisas são muito importantes para que a sua família seja uma família forte. Quando você cultiva tradições familiares, você está fortalecendo a sua família. A Bíblia diz que todos os anos, seus pais iam a Jerusalém. As crianças esperavam aquela viagem. As crianças ficavam ansiosas com aquela viagem. Então, era uma tradição de Jesus fazer os preparativos, arrumar todas as coisas para empreender aquela viagem. E durante a viagem, como já dissemos, havia toda uma convivência, havia todo um fortalecimento dos relacionamentos familiares. Que você, na sua família, não deixe de cultivar as tradições familiares. São as memórias, as lembranças que vão fortalecer a sua família. O que vem então ser tradições familiares? Como já dissemos, o almoço aos domingos, a mesa, a ida para a igreja, as celebrações natalinas, as férias, as brincadeiras dos pais e filhos nos dias de chuva.
são exemplos de tradições familiares que devemos fazer de tudo para cultivar em família. Resgate as tradições familiares em sua família. Comece a partir dessa semana valorizar essas tradições em sua família. E lembre-se, famílias fortes e igreja forte. A família de Jesus foi uma família forte, porque havia a tradição familiar muito presente no dia a dia da família de Jesus. Todos os domingos abordamos um tema, e o tema de hoje é famílias fortes cultivam tradições familiares. Adilson, você se recorda de um momento na sua infância que mais te agradou? Sim, me recordo de vários, mas o que mais me agradou era todos os domingos de manhã com a minha família reunido, tomando café. Aquilo ali era muito legal, eu me sentia muito bem, super feliz. Eu sempre lembro disso, até hoje eu lembro, era uma comunhão que só Deus sabe explicar. Através dessa experiência, e você, igreja, sua família tinha ou mantém algum hábito importante? Existem hábitos bons que devem ser mantidos em nossas famílias, né? Agora os ruins a gente tem que se afastar dele, interromper ele para que não venha nos prejudicar. E com a modernidade do dia a dia a gente tem que se adaptar para que isso não possa ser esquecido. Um hábito que a família de Jesus mantinha era o de ir ao templo, seguindo a cultura judaica. Como cristãos, podemos cultuar a Deus sozinhos ou em família, mas também com os amigos e irmãos em Cristo, em um ambiente coletivo que chamamos de igreja. Inclusive, eu estou com má saudade da nossa igreja. Né? Estamos. Continuem, como família, mantendo e passando adiante este hábito tão saudável. Há coisas que Deus revela quando estamos sozinhos, em intimidade com Ele e em um pequeno grupo. Mas há outras revelações que Deus se apresenta somente quando estamos na grande congregação, na companhia dos nossos irmãos. Que através desse momento que estamos passando, venhamos tirar proveito para cultuarmos ao Senhor. E que mesmo nesse momento difícil, Ele se revela a nós. Que também venhamos trazer à memória os hábitos das nossas famílias das gerações passadas. E que através delas venhamos tirar proveito de estarmos com os nossos filhos, nossos esposos, apresentando os hábitos bons que já vivemos. Nesse momento, se junte ao seu familiar, deem as mãos e ore por um propósito em comum da família. Conversem e decidam qual será esse propósito, algo que seja em comum para todos. Teremos 2 minutos para ter esse momento. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, todos esses propósitos, ó Pai. Que Tu venha, Senhor, atender de acordo com a Tua vontade, ó Pai.
Nos dê discernimento espiritual, Senhor, de estar sempre na Tua presença, Senhor. E que nós não venhamos perder o bom costume, Senhor, de fazer a boa obra, Deus. Toma a vida de cada um nas Tuas mãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como domingo passado, voltamos com os desafios semanais. E o desafio dessa semana é a você que visa a comunhão em família, registrar uma refeição do dia, seja no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, algum momento que vocês estiverem à mesa. E quem não estiver à mesa, use a criatividade, sem problemas, mas que você venha registrar, mandar para o grupo da igreja ou postar nas redes sociais, não esquecendo de marcar a nossa igreja. Será um momento inesquecível na sua vida e da sua família. Queremos agradecer a todas as famílias que participaram. A sua família que não participou hoje, não fique triste. Domingo que vem teremos mais. Essa oração tem sido muito edificante para muitas famílias. Venha fazer parte dessa família também. E que Deus possa nos dar uma semana abençoada, repleta de bênção. E nos dê um culto abençoado. Que Deus venha falar aos nossos corações. Boa noite, igreja, graça e paz, meus amados irmãos. É com grande alegria que vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus e queremos convidar agora a cada um de vocês a orar junto comigo. Oremos. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, somos gratos, Senhor, a Ti, por tudo que tens feito em nossas vidas, por ter nos guardado, por ter nos livrado, Senhor, de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu tens a cada momento cuidado de nós. Entrego nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, não somente o povo da IBCB, mas todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, Senhor, que agora clama pelo seu nome, para que tudo isso possa acabar, Senhor. Ó Pai, toma cada casa, cada lar, cada família nas tuas mãos e abençoa, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Agora, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o mensageiro desta noite, que tu possa falar, usar, para que a palavra que sair de sua boca venha direto do teu coração, ó Pai, para os nossos corações, para que nós possamos receber uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, para nos tranquilizar diante dessa crise que estamos vivendo. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, agora eu quero convidar a todos vocês a ler a palavra de Deus, que está lá no Salmo 121. Essa leitura vai ser projetada para você. Você pode nos acompanhar com a leitura e leia em voz alta junto comigo. Vamos ler. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs da amada Igreja Batista Central do Sucesso. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre o nosso momento de fidelidade. E eu falo para os irmãos que é complicado falar de dinheiro em um momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Eu quero deixar para os irmãos uma leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 ao 5 no primeiro momento, e depois a gente vai fazer uma outra leitura. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou
em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A gente está passando um momento muito difícil, não só na nossa nação, mas no planeta inteiro. E falar sobre recursos financeiros em um momento como esse, como eu falei no primeiro momento, é muito complicado. Mas a nossa igreja, ela sempre prezou, irmãos, não pelo sustento do templo físico, mas pelo sustento das pessoas, de nós praticarmos as obras em prol das pessoas e não de um espaço físico. Tanto é que nós demoramos muito para fazer as nossas obras justamente por isso. E nesse momento em que nós estamos passando aí pela pandemia do coronavírus, nós temos alguns irmãos nossos que estão precisando do nosso auxílio. Dízimo e oferta nesse momento não é somente para o sustento do templo, porque o templo ele está parado lá, no templo físico. Nós consideramos que o trabalho do templo não é essencial. O essencial é nós ficarmos nas nossas casas, cultuarmos ao Senhor nas nossas casas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos irmãos nossos necessitados do nosso apoio. E fazendo essa leitura aqui no texto de 2 Coríntios 8, a gente vê que irmãos estavam ajudando outros irmãos que estavam passando por um período de grande necessidade. Irmãos da Macedônia ajudando os irmãos pobres na Judéia. E é nesse intuito que a minha palavra hoje se direciona à IBCB. Nós temos alguns irmãos que continuam trabalhando, tendo seus sustentos fixos, lógico, com muitas programações a serem feitas, porque a gente não sabe até quando ficaremos nessa situação. E também nós temos irmãos que são autônomos, que trabalham por conta própria, né? E que são microempreendedores no meio e que tiveram seus recursos muito abalados por essa situação inteira. E a gente já vinha num momento difícil no nosso país de crise econômica. Então o meu apelo hoje, esse momento de fidelidade de hoje, é justamente apelando ao teu coração, meu irmão, que continua recebendo seu sustento fixo, para que você considere isso como uma bênção de Deus enorme na tua vida, para que nesse momento você ajude também os seus irmãos que estão passando por uma necessidade maior. Então nós temos aqui na nossa tela as contas da nossa igreja, tanto do Banco Itaú quanto da Caixa Econômica Federal. Você pode fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo, não por obrigação, mas com muita alegria no nosso coração, porque a gente entende, se a gente pode fazer isso, é porque Deus está nos suprindo de uma forma tal que a gente pode alcançar outras pessoas com os nossos dízimos e ofertas. Falar também da nossa oferta do celeiro, que a gente não pode deixar de entregar os mantimentos na casa do Senhor. Nos nossos grupos de WhatsApp, a gente tem informado sobre essas listas, a lista de mantimentos para suprir, então, uma necessidade alimentar de alguns dos nossos irmãos. E a nossa prioridade é nossos irmãos na fé, membros da Igreja Batista Central Bom Sucesso, que estão passando por algum momento de dificuldade e precisam de apoio alimentar. E eu quero deixar, para completar essa minha fala hoje, ler no próprio livro de 2 Coríntios 8, do versículo 12 ao 15, que diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem.
Ou seja, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, mas os que têm podem repartir. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então, nesse momento de fidelidade, eu gostaria de pedir que você refletisse no seu coração se você pode, nesse momento, contribuir com os seus bens. Nos nossos grupos de WhatsApp da igreja, a gente tem sempre falado sobre isso. Se você que está me assistindo nesse momento não faz parte da nossa igreja, mas que quer colaborar com a gente de alguma forma, nós estamos no Complexo da Maré, principalmente no Morro do Timbal, e nós temos outras famílias que precisam ser assistidas também através do CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, CAD Maré, que se encontra no Morro do Timbal. E será uma grande alegria para nós recebermos a sua ajuda também para as famílias da nossa comunidade. E a minha oração, queridos, é que Deus esteja suprindo as suas necessidades físicas, emocionais, financeiras e, acima de tudo, as espirituais. Que Deus esteja te abençoando de uma forma imensa e que você se sinta sempre protegido e acolhido pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez juntos para louvar ao Senhor. Isso mesmo, juntos, louvando ao Senhor. Apesar de eu estar na tela do teu celular ou da tua televisão, eu não gostaria que você me assistisse cantando, mas eu gostaria que você louvasse e adorasse ao Senhor juntamente comigo. Estamos vivendo um tempo muito difícil, de isolamento. Não temos mais permissão para encontrar com as pessoas, para o bem delas. E isso me faz lembrar que a forma que nós temos de nos unir é em oração. Por isso eu gostaria que você pensasse numa pessoa nesse momento e que durante esse louvor você cantasse e orasse por essa pessoa. E ainda mais, se há alguma mágoa, algum ressentimento no teu coração por alguém, que o Espírito Santo possa te incomodar nesse momento e que você se sinta tocado a liberar o perdão. Pois o Senhor Jesus só nos ouve e nos perdoa se nós perdoarmos o nosso próximo. Que seja um momento de comunhão, que seja um momento de nos unirmos em oração nesse louvor. Como é precioso e não estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida
que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Confie no Senhor, meu irmão, porque se nós confiarmos nele, nós não seremos abalados e nem confundidos. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Louvado seja Deus. Você pode sentir a presença de Deus nesse momento? Não basta só sentir. Tem que permitir que Ele te transforme.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Cante, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Declare, meu Deus é. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é milagre, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Queridos, eu queria pensar agora com vocês nessa meditação, nessa reflexão, num salmo maravilhoso em que eu lembro bem, foi meu primeiro sermão que eu produzi no seminário, né, quando Deus colocou essa mensagem em meu coração e nós desenvolvemos ali naquele momento o sermão com o nosso professor, Dr. Jerry Stanley Key. E naquele momento eu lembro que o tema era Confiantes em Deus, e Deus colocou no meu coração em pensar com vocês hoje nesse culto, também nesse salmo, mais uma vez. Eu convido você a estar aí atento à leitura, acesse aí no seu celular o texto, pegue a sua Bíblia, né? Vai lá, abra e acompanhe comigo esse texto do Salmo 124, que nos diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam encolhido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é um cântico de peregrinação, né? O cântico dos degraus e o cântico também onde era cantado em meio às procissões dos dias festivos, quando o povo se dirigia ao templo em Jerusalém. E naquela caminhada, quando anualmente eles iam ao templo cumprir esse ritual, todos juntos nessa procissão, todos juntos louvando ao Senhor, este era um salmo comumente entoado por eles. E através da lembrança da história de livramentos da nação, revelados pelo cuidado protetor de Deus para com seu povo. E eu queria extrair desse texto 3 constatações desse cuidado protetor de Deus. Repetindo, repita comigo aí como nós fazemos no templo, né? Repita comigo: cuidado protetor de Deus. Feche os seus olhos, falemos com o nosso Deus. Pai, obrigado pela tua proteção, o teu cuidado através dessa proteção, nos livrando, ó Pai,
sabemos, temos vivido dias complexos, dias difíceis, mas sabemos e confiamos no teu cuidado e na tua proteção. Que essa seja uma palavra de alento para cada vida, para cada um que está aqui ao alcance dessa nossa tecnologia, ó Deus, do nosso culto online. Ó Pai, o momento em que nós cultuamos ao Senhor e somos gratos ao Senhor por essa tecnologia, mas que cada vida aqui que está participando deste culto, ó Pai, sejam tremendamente tocados por Ti, e ó Pai, que o Teu alento, do Teu Santo Espírito, através desta palavra, venha de encontro a cada coração. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Cuidado protetor de Deus. Primeira coisa que esse texto nos ensina, e fica então aqui algo para a nossa reflexão: o que seria de nós sem este cuidado de Deus? Nós olhamos que essa é uma pergunta. O salmista inicia com uma pergunta, e essa constatação surgida da pergunta: o que aconteceria conosco se Deus não estivesse ao nosso lado? Eu não sei se alguma vez você já pensou nessa questão. O que poderia acontecer se Deus não estivesse ao seu lado? Você já parou para pensar nisso? O que seria da sua vida se Deus não estivesse ao seu lado? Naqueles dias tremendos de luta que você passou, naqueles momentos de enfermidade, eu fico pensando nos momentos que eu já passei na minha vida e o quanto foi importante essa certeza em sentir o cuidado de Deus. O que seria de nós sem o cuidado e a proteção de Deus nos dias em que aquela dor vem e dilacera o nosso coração? Quantas vezes você já não sentiu isso? Quantas vezes você já não passou por isso? No momento em que o inesperado aconteceu. E Davi recorda aqui o que havia acontecido quando fora ungido rei e os filisteus então vieram a atacá-lo. Olha o que diz segundo Samuel capítulo 5, os versos de 17 até o verso 20. Ele diz assim: quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus: o Senhor, devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. E ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Alguns estudiosos, eles afirmam que, posteriormente, esse salmo foi incluído nos cânticos de peregrinação. E os peregrinos, eles recordavam, como eu disse há pouco, os grandes eventos onde a nação havia sido liberta e o faziam em uma atitude de gratidão ao Senhor que estivera ao lado deles. E esse era um canto, então, dizer: olha, o que seria de nós se Deus não estivesse ao nosso lado? E entre esses eventos, certamente, o Êxodo era lembrado. Como não lembrar do Êxodo? Como não lembrar nesse momento do cuidado protetor de Deus? E ele aqui então vai dizer: seríamos engolidos vivos. Lembram daquele momento do exército de Faraó se aproximando e a nuvem de fogo do Senhor os segurando? Você está vendo aí nessa imagem, né? Enquanto eu estou falando aqui, essa imagem está passando aí para vocês. E o inimigo não conseguia tocá-los. Por quê? Porque Faraó, junto com o seu exército, tentava atacar com raiva. Ele estava feroz, seu filho estava morto, e ele ia com toda a gana, com toda a sua ira para cima do povo. Por isso que ele se lembra, né? Os inimigos nos teriam engolido vivos, porque a ira no coração era tremenda.
E aí o Senhor se colocou ao lado deles, a sua presença se tornou a grande proteção, aquela Shekinah, aquela glória de Deus, ali através daquela coluna de fogo, se coloca entre o povo e o exército de Faraó. Apesar de todo o poder bélico que ele ostentava e a constatável fraqueza daquele povo caminhando daquele deserto. Queridos, quando o Senhor não está do nosso lado, estamos à mercê do inimigo. A sua fúria se torna avassaladora sobre as nossas vidas. Não conseguimos lutar sozinhos as batalhas que lançam sobre a nossa vida. Essa é a realidade. Por isso desanimamos diante da afronta do inimigo, diante da angústia, diante de ver que ele quer nos engolir vivos. Nós perdemos a esperança e tantas vezes desistimos. Quantas vezes de repente você está aqui hoje assistindo esse culto e esse sentimento de desistência, de desesperança tem tomado o seu coração? Se o Senhor não estiver ao seu lado, você não conseguirá enfrentar a fúria do inimigo, queridos. Esta é a grande verdade que o salmista quer colocar aqui. Outra alegoria que ele usa é: as águas teriam arrastado. Olhe bem para essas imagens que você está vendo agora. É muito interessante. Quando eu estive lá em Israel, uma das coisas que me chamaram a atenção era justamente os canais que ficavam nas areias, como rios secos. E então o guia turístico começou a explicar para a gente isso que você está vendo. As águas começam a vir com a chuva serôdia. Quando começam então a chover no deserto, longe dali, de uma hora para outra, aquela água começa a chegar. Isso ocorre muito no deserto. Quando as grandes chuvas nas montanhas acontecem, queridos, os canais ou rios temporários, eles se enchem rapidamente, de uma hora para outra. Se você viu no vídeo aí, até tem um rapaz que quase que cai, quase que ele é levado junto com aquela enxurrada, que carrega tudo pela frente. Antigas estradas se tornam um lugar de morte. Então era isso que estava na mente do salmista. Ele está dizendo: olha, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós estaríamos então à mercê das intempéries, dos problemas inesperados. Nós não teríamos ideia de uma coisa que de repente pega a gente de assalto. Seríamos conduzidos para o que não queríamos, algo que não esperávamos. Algo ruim que de repente se abate sobre a nossa vida. E era essa visão, era esse pensamento das torrentes de água vindo sobre ele. Queridos, quando Deus não está do nosso lado, ainda que pensemos que temos o controle da situação, o controle das nossas vidas, somos levados, somos carregados pelos eventos que, como uma enxurrada, nos levam sem que possamos sequer contestar. É uma forte ilustração. Teríamos nos afogado. Olha o que ele vai dizer aqui, né? Uma outra alegoria. Com certeza aquele momento onde o povo passa entre o mar, veio à mente do salmista. Aquelas duas paredes lá no Egito, né, saindo do Egito, agora indo para a terra prometida, havia ali duas paredes. Deus os guardou, queridos, diante da extrema força das águas do mar. E quando Deus não está do nosso lado, não há esperança, não há socorro. A gente viu o que aconteceu com o exército egípcio. Aquele mar então nos engoliu vivos. Dá para entender aqui a alegoria do salmista? A grande alegria é que o Senhor estava do lado do povo de Israel. Quando eu era criança, essa ilustração sempre me lembro, nós saindo de Nova Friburgo, nós passamos por Macaé e estávamos subindo de Macaé em direção a Sodrelândia, que é o 5º distrito de Trajano de Moraes. E nós tínhamos que passar por alguns lugares chamados Tapera, né? Até Glicério, Tapera, até chegar a essa localidade de Sodrelândia. Aí, um determinado lugar em Tapera, meu pai ele ficou perdido com dois caminhos, ia para a direita ou para a esquerda, e de repente ele deu uma guinada naquele Fusquinha branco que nós tínhamos, o Fuscão 1972,
e aquele carro quase cai num precipício imenso, ficamos todos apavorados, e quando nós saímos, nós vimos ali um pequeno barranco que segurou para que o nosso carro não capotasse o precipício abaixo. E aí eu lembro muito bem do meu tio dizer: aqui está a mão de Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado. Queridos, quando nós nos sentimos, temos a sensação de impotência, quando nós sentimos a angústia vindo ao nosso lado, precisamos trazer à nossa memória quem está ao nosso lado. O que o salmista queria dizer com aquela pergunta, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, era justamente para levantar essa reflexão, para que eles pensassem seriamente de: olha, Deus está ao nosso lado, que se Ele não estivesse, olha o que poderia acontecer, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está ao nosso lado. Querido, se a coisa está apertada, se a angústia toma conta do seu coração, nunca se esqueça, Deus, Ele é a nossa proteção, e nós precisamos confiar, estar confiantes na proteção desse nosso Deus. Um segundo aprendizado que eu vejo aqui nesse texto, a segurança da presença do Senhor ao nosso lado. Vamos repetir? A segurança da presença do Senhor ao nosso lado. E essa foi outra constatação do salmista sobre o cuidado protetor de Deus. Olha o que diz o verso 6 e 7. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Queridos, agora a constatação muda de perspectiva. Ele sabe que o Senhor estava ao lado do seu povo. Por isso ele afirma que algumas coisas aconteceram. Por quê? Porque Ele, o Senhor, estava lá. O que acontece quando o Senhor está ao nosso lado? Ele quebra o laço, Ele vai quebrar todas as artimanhas e armadilhas do inimigo. Ele não nos entrega à fúria do inimigo, Ele quebra a armadilha e nos liberta da opressão. Historicamente, estas foram as ações de Deus ali no Êxodo, quando nós acompanhamos a trajetória do povo de Deus. Então olhamos, como já falamos aqui, que Faraó ele não consegue se aproximar do povo de Israel. E ele monta uma armadilha, que ele tentou de alguma forma conduzir o povo que fugia a um beco sem saída. Era uma quebrada, ou seja, estava ali agora naquele momento numa situação de destruição. E ali quando eles se veem naquela situação como ratinhos encurralados, e essa foi a estratégia de Faraó, sabia que o povo estaria ali, ele cerca, e era montanhas de um lado e de outro, atrás do exército, na frente o mar, e agora já era. Mas o Senhor estava ao lado do povo de Israel, e então Moisés ali naquele momento, ele ergue a sua vara, o mar se abre, formam-se duas paredes, e o povo passa seco e atravessa, porque o Senhor estava ao lado de Israel. O Senhor os livrou da escravidão, lhes concedeu liberdade. Olha que coisa maravilhosa. E cada um desses fatos, queridos, são figuras do agir de Deus em nossas vidas. Só Ele pode nos afastar da fúria do inimigo. Só Ele pode nos afastar, e a gente sabe que é o nosso inimigo, é Satanás. 1 João capítulo 5, verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Ele o protege, e o maligno não o atinge. Por quê? Porque o Senhor está ao nosso lado. Olha o verso 19, sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está no poder do maligno. Querido, só Ele, só o Senhor pode quebrar a armadilha em que nós fomos capturados, onde de alguma forma você se vê preso na arapuca, você se vê preso nessa armadilha, você se sente sem saída, sem esperança, angustiado. Quantos têm vivido isso através de um vício? Quantos têm sofrido através desse problema terrível que tem dominado a sua vida? Quantos têm vivido esse aprisionamento, essa armadilha chamada queda moral?
e que você está preso nisso, e quantas vezes você quer sair, você não sente força para conseguir sair, um beco sem saída da sua vida que você não consegue se desvencilhar. Só Ele, só o Senhor pode nos conduzir a uma vida de liberdade no seu Espírito Santo. Sem Ele ao nosso lado não dá, mas com Ele ao nosso lado poderemos, porque o poder é dele exercido sobre nós. Amém, querido? Você crê nessa verdade? E uma outra razão que olhamos nesse texto, Ele pode e Ele quer estar mais do que ao nosso lado. Olha o que ele diz no verso 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que é criador do céu e da terra, o Deus criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus todo-poderoso. Ele não quer apenas estar ao nosso lado, Ele deseja colocar o seu nome sobre nós, queridos. Aquele que fez os céus e a terra, que está, o nosso socorro está nesse nome, o nome do Senhor, para que de fato tenhamos isso em nossos corações como um selo sobre nós, como uma marca de propriedade, dizemos somos do Senhor, para que de fato nos tornemos seu povo, seus filhos, para que Ele habite em seu coração, para que o templo de Deus seja a sua vida, e o sacerdote seja Jesus Cristo, aquele que intercede por você. Mas para isso, meu amigo, minha amiga, você precisa dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração. Senhor Jesus, tu sabes o quão angustiado eu tenho vivido, quanto, ó Pai, as situações, as coisas têm trazido essa angústia à minha alma. Como, ó Pai, toda essa situação que a gente está vivendo tem me deixado ansioso, tem me deixado ansiosa. Mas, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos e quero ser dirigido e cuidado por Ti. Querido, para concluir essa palavra, se o Senhor não estiver ao seu lado, é porque você nunca o convidou. Porque você, que vive e faz aquilo que você procura fazer, não é digno da santa presença do Senhor, porque você não quer andar em obediência a Ele, porque você está dentro dessa armadilha que o inimigo que quer te engolir vivo tenta te prender. Se Ele ficar ao seu lado, nada o impedirá de libertá-lo, basta clamar com a sua boca. A palavra de Deus diz claramente: se confessarmos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, seremos salvos. Mas para isso Ele precisa colocar o seu nome sobre você, o seu Espírito como selo, Jesus como seu sacerdote, que intercede pelo perdão e pela transformação da sua vida. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Ó Pai, o Senhor conhece cada coração, ó Deus. O Senhor sabe o que cada um tem vivido nesse momento, aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo. Que esta noite, Pai, seja noite de salvação, que essas pessoas entreguem as suas vidas ao Senhor, o controle das suas vidas ao Senhor, aquele que está afastado, ó Deus, aqueles que estão longe da sua presença, já esteve um dia, mas hoje se encontra longe, ó Deus, que a Tua mão venha sobre esta vida, e eles hoje, neste momento, tomem uma decisão, se ajoelhem e entreguem o seu coração a Jesus. E, ó Deus, a cada um de nós que cremos na Tua palavra, tenhamos, ó Pai, isso que o salmista teve em seu coração. Nós louvamos ao Senhor, o nosso socorro está no nome do Senhor. Pai, não vamos temer, claro, vamos nos cuidar, vamos, ó Deus, ficar em nossas casas, vamos, ó Pai, ter esse cuidado, a orientação que foi dada quando nós olhamos o povo do Êxodo mesmo, eles não botaram a carinha para o lado de fora, quando os umbrais foram marcados, porque eles sabiam que o anjo da morte passaria ali, ó Pai, e pouparia aqueles que estivessem em obediência. Por isso, ó Deus, que tenhamos isso em nossos corações, que nos cuidemos, que nos coloquemos dentro do Teu querer e da Tua vontade. E, Pai, de forma muito especial, que vidas hoje, nesta noite, se rendam de fato aos Teus pés. E que os Teus servos e servas confiem, ó Pai, plenamente no cuidado protetor do Senhor. Este é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém.
descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em Que pena, né? Mais uma vez estamos agora chegando ao final do nosso culto. Esse momento que estivemos aqui foi um momento tão precioso, tão maravilhoso. Que Deus os abençoe ricamente. E queria lembrar vocês, né, que nós estamos chegando aí perto da Páscoa. Algumas pessoas estão perguntando. Aguarde que nós daremos maiores informações. Eu tenho certeza que Deus os surpreenderá, né, com aquilo que nós queremos realizar, para não nos esquecermos desse momento do passar por cima, né? Quando naquela alegoria, onde foi tendo claramente sobre o sangue de Cristo aspergido na cruz, onde a morte passa por cima, porque nós somos salvos e temos a vida eterna no momento em que nós cremos em Jesus como Salvador. Que Deus te abençoe ricamente. Lembrando aí o pessoal, várias pessoas me pediram, nós vamos de novo ter uma live agora depois do culto, encerrando o culto aqui. Fiquem atentos, né, para participar conosco da live. Está aqui, né, se você olhar aí, vai estar o endereço da nossa live no Instagram, né, estaremos lá juntos participando desse momento. Né? Vai lá, participe conosco, tenho certeza que será um momento muito especial para poder orar com vocês e a gente conversar um pouco, né? Foi muito bom quarta-feira e eu quero desfrutar desse momento contigo de novo. Vamos orar ao Senhor? Se você tem algo a colocar diante do Senhor, erga a sua mão. Deus conhece o seu coração, Deus sabe os desejos do seu coração e nós vamos clamar por cada um deles. Pai, eu entrego nas tuas mãos cada uma dessas vidas, cada mão que se ergue, ó Pai, em suas casas. A tua igreja, ó Deus, era a igreja do Senhor, seja onde for, no templo ou fora dele, somos a igreja do Senhor, e a tua igreja se reúne nesse momento em culto ao Senhor. Obrigado, ó Deus, apesar dessa situação, termos esse momento tão precioso da tua igreja estar reunida nesse momento. Ó Pai, cuida de cada servo teu, e agora cada um desses pedidos, tu és o Deus que conhece, tu sabes, que a tua mão, ó Deus, esteja sobre cada uma dessas vidas. Ó Pai, atende o clamor dos teus servos, nós clamamos a ti. Toma, ó Pai, cada vida, ó Pai, diante de ti, cada um desses pedidos. Obrigado por tudo, dá-nos uma semana guardada por ti, Pai. Abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa o nosso mundo, ó Deus, cuida. Ó Deus, que haja um despertamento também através do seu povo, que esse seja um momento de que a tua igreja acorde de fato. Ó Pai, que venhamos tirar todo o laço humano, todo o laço do pecado, todo o laço político e de fato, ó Deus, nos rendamos a ti e coloquemos os nossos corações diante do teu trono de graça. Toma cada vida em tuas mãos. É a oração que fazemos, não que merecemos, mas no precioso nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo aqui congregado e reunido através da internet. E, ó Pai, com todo o teu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos da terceira idade, Deus esteja com vocês. Para se chegar à terceira idade,
tem que viver bastante, pelo menos 60 anos, que não é fácil. Quantas lutas, quantos desafios passamos neste período, mas passamos, isso é que importa. Estamos encarando mais um desafio, um caso nunca visto por nós, em que as igrejas ficarão fechadas. Experiência nova para nós. Cremos em um Deus que não está limitado a lugar ou espaço. Deus está onde os seus filhos invocam o seu nome. Meus irmãos, aí no seu lar, busque ao Senhor, que Ele ouvirá e atenderá a seus pedidos. É só você crer. Quero deixar um texto para sua meditação de Josué capítulo 1, de 1 a 9. Veja algumas recomendações que Deus faz. No verso 5 diz: não te deixarei, nem desampararei. Verso 7 diz: esforça e tem bom ânimo, para ter esse cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Desta lei medita nela dia e noite, para que tenhamos cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, porque eu então farei prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus queridos irmãos, o verso 5 diz: não os deixarei e nem desampararei. Deus não vai nos desamparar nessa situação. Não são os problemas que Josué ia enfrentar, Deus estaria com ele e também estará conosco. Verso 7 diz: esforça e tem bom ânimo. Não podemos desanimar diante das lutas que temos que enfrentar. Outra coisa é não esquecer da lei, não desviarmos dela nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos firmes nos caminhos do Senhor. Porque o texto diz: o Senhor fará prosperar o teu caminho e seremos bem-sucedidos. Irmãos, não vamos temer, porque o Senhor está do nosso lado. Para encerrar, que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, esteja com vocês em todas as horas. Deus abençoe os irmãos em toda a sua casa, em todo o seu lugar, em todo lugar que você estiver. Boa noite, meus irmãos. Deus esteja abençoando a vocês, nos seus lares, na sua vida, nas suas lutas. Guarda cada um de vocês e coloque, nosso Deus, a tua mão santa, nosso Deus, na vida de cada um dos irmãos. E os irmãos não desanimem, mas permaneçam fiéis ao Senhor em todos os dias da sua vida. E também nessa situação difícil que passamos, mas Deus está conosco. Deus abençoe, um abraço e uma boa noite.
queridos irmãos, Central de Bom Sucesso, vocês aí da nossa congregação, vamos louvar ao Senhor, bem bonito para Ele. Esse é um momento de fragilidade da humanidade. Precisamos pregar a palavra de Deus, mostrar que somos carvalho de justiça, temos forças, a força vindo do Senhor, só dele, para pregar a palavra da verdade, da justiça, e que eles possam entender que Deus é o maior nesse momento de desespero. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Glorifica o nome dele. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. Eu preciso de você. Boa noite, BCB. Meu nome é Eneida, sou membro da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Desculpa o meu ar de cansado, é porque eu tô um pouco mais de 16 horas de plantão aqui no Hospital de Força Aérea do Galeão. Hoje eu vim bater um papo rapidinho, bem rápido, com o pessoal da nossa terceira idade. Vim relembrar a importância de vocês permanecerem na quarentena. Muitos estão se questionando, assim como o idoso que eu tenho na minha casa, se é um castigo, se estão querendo pará-los, enfim. Não é nada disso. Eu tenho a quarentena como um ato de amor e de cuidado, tá? A quarentena nada mais é do que evitar
que esse vírus se propague ainda mais, né? Ah, por que ainda mais? Sim, vai ser inevitável que esse vírus se propague, porque infelizmente ainda temos pessoas desobedientes, né? Em que estão passando por cima das ordens, né? Que é se manter em casa, permanecer em casa. Então eu faço esse pedido para vocês, primeiramente como membro da igreja, né? Como uma pessoa que admira a terceira idade da nossa igreja e hoje principalmente como profissional da saúde, né? O nosso medo não é que as pessoas, né, peguem o vírus. O nosso medo é que as pessoas cheguem até o hospital, né, com sintomas graves, em que a gente não possa dar assistência adequada e de qualidade ao paciente, né, porque infelizmente não teremos suporte, né, para poder atender tantas pessoas, a tal demanda, né, que se é esperada. A gente quer quebrar aquilo que se é esperado, quebrar esse processo do que é esperado. Então eu venho aqui encarecidamente pedir para permanecer em casa, permanecer em quarentena, principalmente a terceira idade. E se precisarem de alguma coisa, se necessitarem de alguma coisa, sentir necessidade de alguma coisa, que exponham, né, para as pessoas mais próximas que não fazem parte do grupo de risco, pois a terceira idade é um dos principais, né, pontos que fazem parte do grupo de risco, tá? Então fica aqui o meu pedido, minha conversa rápida, porque eu tô de plantão, não posso demorar muito, tá? E eu conto com a ajuda de vocês, né? Assim como profissional de saúde, tô aqui na linha de frente, como dizem, mas eu conto com a ajuda de vocês pra gente poder vencer mais essa, tá? Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Contem comigo, se precisarem de mim, tiverem alguma dúvida, alguma ansiedade, manda mensagem pra mim no privado, tá bom? E conforme for, a gente vai batendo um papinho mais à frente, tá? Mas eu conto com a ajuda de vocês de permanecerem em casa, tá? Não é só uma gripezinha, assim como o meu sogro diz, né? Que é um idoso que tá morando comigo. Não é só uma gripezinha. Ah, mas eu já peguei essa gripezinha, já peguei uma gripezinha antes. Essa não, alguma gripezinha antes, nunca fiquei mal. Tá, mas essa não é uma gripezinha, tá bom? É algo diferente, é algo que tá nos assustando e eu peço a colaboração de vocês, tá bom? Um abraço. Olá, igreja. Hoje eu vou ensinar como lavar as mãos. Tá vendo? Fazer aqui lá. Entenderam? Beijo, tchau, igreja.